Ó Deus, toda glória ao teu nome, Senhor, meu Deus, toda honra ao teu nome. Ó Deus, eu oro para que literalmente, Pai, literalmente a nossa vida seja impactada pelas verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a gente vai ler do 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, 25 ao 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então ele quis provar Jesus e veio com a seguinte pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu vou para o céu? E aí Jesus falou: o que é que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus falou: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-o nu e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Se você acordasse, se você acordando todo dia, então você acordou hoje, para que você acordou? E por que você está vivo? Vou fazer a pergunta de forma diferente. Você acordou hoje, Deus te deu vida, você tem sopro de vida. Qual o propósito de você viver esse dia hoje? Vou responder de outra forma. Você acordou hoje, está vivo aqui. Qual o teu objetivo de continuar vivendo? Qual o teu propósito de vida? Para que você nasceu? O título da mensagem hoje é: nasci para isso. Nasci para isso. Nasci para isso o quê, pastor? Se você olha nesse texto, você vai encontrar duas palavras-chave no texto: amar e servir. Diga comigo: amar e servir. Porque vamos lá o texto. Quando o perito na lei chega para provar Jesus, ele pergunta e faz a seguinte pergunta: como é que eu faço para ir para o céu? E aí ele responde de uma forma clara, tá certo? Respondendo Jesus, ele diz assim, Jesus pergunta assim: você está querendo ir para o céu? Você é perito na lei, você é uma pessoa que tira a dúvida de todo mundo. É a sua palavra que determina a convicção que é dúvida para muitas pessoas. Então você é o perito na lei. O que é que está escrito na lei que você ensina? E ele respondeu certo: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Ame a Deus, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E aí ele diz: e ao próximo como a você mesmo. Então ele disse 2 coisas que faz com que a gente vá para o céu: colocar Deus em primeiro lugar.
Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, amar a palavra, amar o que é Deus, assim, como é que eu amo a Deus? Eu amo amando o seu Filho, se eu amar o Senhor Jesus, se eu reconhecer o Senhor Jesus, se eu obedecer a palavra de Deus, se realmente com o meu entendimento, com os meus sentimentos, com a minha alma, com a minha força, com todo o meu ser, se eu colocar Deus em primeiro lugar, se eu tiver Deus, se eu obedecer a Deus, eu vou para o céu. Mas, e uma segunda coisa, se eu amar pessoas, estão comigo, gente? Então, você respondeu de forma correta. Esse é o propósito da nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas e servir ao... Concorda comigo, gente? Então, eu e você, a gente nasceu para isso. O meu propósito, o seu propósito é de respirar. Se você está vivo e você, pastor, interessante, eu nunca pensei, ou eu tenho outros propósitos na minha vida, eu tenho outros objetivos na minha vida, então, ei, vamos parar aqui. Você pode ter muitas atividades na tua vida, mas só existe um propósito na tua vida, amar a Deus e servir pessoas. Tudo que a gente fizer, atividade que a gente fizer, se nós estamos falando sobre eternidade, o texto é claro. Jesus diz assim: você respondeu muito certo. Ame a Deus e sirva pessoas. Amar e servir é o quê? Para isso que a gente nasceu. Estão comigo, gente? O pastor, não me convenci. Ok, tem problema não. Por isso que eu vou pregar hoje. Para você entender que realmente a sua vida só serve, e no sentido de só serve, ou seja, só tem sentido, só faz sentido viver, só existe propósito mais belo, realmente, que faz a gente acordar, é quando a gente entender que eu nasci para amar e servir. Então vamos lá, gente. O perito perguntou: como é que eu vou para o céu? Se hoje você chegasse diante de Jesus, disse assim: Jesus, como é que eu vou para o céu? E por que essa pergunta é importante, pastor? Gente, porque com Jesus a gente ganha muitas coisas. Ganha perdão de pecados, ganha paz, a gente ganha segurança. Com Jesus a gente é uma pessoa mais sábia, com Jesus a gente é transformado. Mas se tem uma coisa que realmente todas essas... Isso aqui é uma riqueza, ser transformado, ser perdoado, ser mais sábio, ser uma pessoa melhor. Isso aqui é uma riqueza que a gente ganha com Jesus. Mas uma coisa que a gente ganha com Jesus é a vida eterna. E, gente, nós temos que ter e dar valor a algo que realmente tem valor. Deixa eu te falar uma coisa: no dia que você entender que você tem a vida eterna, o dia vai ser melhor, o teu futuro vai ser melhor, o teu sono vai ser melhor. Por quê? Porque nós temos a eternidade. Paulo diz assim: se a eternidade não existisse, se não houvesse céu, ele diz assim: eu seria o homem mais infeliz dessa terra. Então a eternidade é um valor grande. Por isso que esse perito chegou para Jesus, mesmo testando, ele disse: o que é que eu faço para ir para o céu? Ok, e eu pergunto para você: o que é que você faz para ir para o céu? Ninguém responde, pois eu vou fazer vocês responderem. Gente, quem quer ir para o céu? Deixa eu, só um minutinho. Quem quer ir para o céu, mas não precisa morrer não. Assim, se não fosse pela morte, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Vou perguntar mais uma vez. Sem passar pela morte, quem quer ir para o céu, vida eterna, se encontrar com Jesus? Ei, gente, conversar com Davi, comer açaí sem gordura, ei, chocolate sem nenhum problema. Quem quer ir para o céu, bater papo com Abraão, perguntar a Davi sobre Golias? Ei, quem quer ir para o céu, perguntar a Jesus sobre qualquer assunto? Quem quer ir para o céu, conversar com Adão e perguntar: Adão, tu tinha um umbigo ou não? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, levanta a mão.
Vamos voltar, volta. Ok, o que é que você faz para ir para o céu? Esse foi o assunto. E Jesus sabia que ele queria pegar Jesus, era uma pegadinha. E aí quando ele chegou com essa conversa, como é que eu vou para o céu? A conversa é essa, gente. Se você pegar o texto é bem claro. O texto diz assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que é que eu preciso fazer para ir para o céu? Aí ele responde certo. Amará o Senhor teu Deus, tal. O texto não fala. Lucas, ele não entra em detalhes, mas se você olhar o texto, ele diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque a primeira parte está correta, mas Jesus sabia que no coração dele tinha alguma coisa que não estava funcionando. Porque o texto não fala, mas com certeza Jesus chegou e disse assim: fantástico, legal, fantástico, você respondeu certo. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. No seu dia a dia, como é que você demonstra esse amor a Deus para ir para o céu? Não entendi, Jesus. Não, vou fazer a pergunta de novo. Você respondeu certo, você é perito. Um perito é uma pessoa que, diante de uma determinada circunstância, diante de vários outros argumentos, o perito chega, faz a análise, analisa todos os lados, dá o laudo. O laudo do perito é aquele laudo que todo mundo leva a sério, ou seja, é a palavra final. Então Jesus diz assim: não, você não entendeu, então eu vou perguntar, você está falando para ir para o céu, você respondeu certo, ame a Deus todo o seu coração, fantástico, colocar Deus em primeiro lugar, mas esse colocar em Deus em primeiro lugar, como é que você faz no dia a dia? Ah, entendi, Jesus, sim, agora entendi, eu amo a Deus com todo o meu coração, eu vou para a igreja. O que foi, Jesus? Não, estou esperando você responder. Eu respondi, vou para a igreja. Não é isso não. Não, eu entendi. Eu leio a Bíblia todo dia. Então, o reflexo do amor de Deus na tua vida te leva a ler a Bíblia? Alguma dúvida, Jesus? Tenho. Ir para a igreja é importante. Ler a Bíblia é importante, mas tem mais alguma coisa? Não, sim, estou entendendo. Para ir para o céu, amar a Deus, o reflexo de amar a Deus, eu sou dizimista, ofertante no templo. É legal, ir para a igreja, ler a Bíblia, ser dizimista, ofertante é importante. Tem mais alguma coisa? Jesus, ora, isso é... não, eu jejum também. O que foi, Jesus? Não, estou esperando alguma coisa. Não, Jesus, assim, eu vou para a igreja todo dia. Não, você já disse isso. Eu oro. Não, ir para a igreja, orar, jejuar, isso é importante, mas tem alguma coisa a mais? Com certeza, Jesus diz assim, interessante, né? Você é doutor na lei, mas analfabeto na prática. Por que, Jesus? Porque amor a Deus que não se transforma em amar o próximo é simplesmente excelente no discurso, mas péssimo na prática. Aí ele disse, como assim? Ele disse, não, amar a Deus, buscá-lo em primeiro lugar, realmente entender e viver esse amor faz com que você ame a si mesmo e se comporte e ame ao próximo e sirva ao próximo. Como assim? Não, se você ama a Deus, você se importa com o próximo? Assim, não. Você se importa com... Você ama as pessoas, você se importa, você tem compaixão com as pessoas, você se envolve com as pessoas no seu dia a dia, você serve as pessoas no dia a dia, você ama as pessoas, você é generoso com as pessoas, você entende as pessoas, você serve as pessoas, você investe nas pessoas.
Mas Jesus, eu estou falando no céu. Pois eu estou falando no céu também. E o que é que tem a ver céu com gente? Jesus tem tudo a ver. Eternidade com misericórdia. Tem tudo a ver. Palavra e prática. Tem tudo a ver. Fé e obra. Se a gente está falando de ir para o céu, com certeza, se a gente está falando, você perguntou como é que faz para ir para o céu, então eu vou dizer o seguinte: eternidade não é um ponto após da morte, eternidade é um estilo de vida, e dentro do estilo de vida da eternidade do reino de Deus, eu vou para a igreja, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu leio a palavra, eu jejum, e eu me compadeço com as pessoas, eu amo as pessoas, eu me importo com as pessoas, eu enxergo as pessoas, eu sirvo as pessoas. Aí ele disse o quê? E quem é o meu próximo para fazer isso? Estão entendendo agora, gente? Quem é querendo se justificar, diz assim, ok, Senhor, então, eu não sei, quem é meu próximo para fazer isso? E aí Jesus conta essa história. E aqui um parênteses. Uma parábola não é uma história real, mas é uma verdade de princípio, um princípio verdadeiro. Estão comigo, gente? Não aconteceu essa história, mas a verdade, o princípio dessa história é verdadeiro. Estão comigo? E aí Jesus ensina esse princípio verdadeiro com a história. Um homem vinha de Jerusalém para Jericó, bateram nele, assaltaram aquele cara, bateram, tiraram tudo dele, ele caiu no chão, dado como morto. Vem um sacerdote. O sacerdote. Olha aquele homem. E passa do lado. Em outra tradução, passa por outro lado, passa ABC, passa e vai embora. E aqui, gente, quem é o sacerdote? Quem é a figura do sacerdote? Se você pegar na Bíblia, o sacerdote foi levantado para representar Deus. Diga comigo, representar Deus. Vamos lá, gente, o sacerdote era o quê, gente? Um representante de... O que é um representante? Quem é um representante de Deus na prática? Um representante de Deus. Título sacerdote era aquela pessoa que, se alguém quisesse ofertar a Deus, eu quero dar para Deus, como é que eu dou para Deus? Dá para o sacerdote que você está dando para Deus. Eu quero orar a Deus, como é que eu faço? Ora com o sacerdote, que orando com o sacerdote você está orando a Deus. Se eu estou passando um problema, como é que eu converso com Deus? Vai lá para o sacerdote e o sacerdote vai te representar diante de Deus. Então o sacerdote era aquela figura que pessoas, Deus ligava pessoas a Deus. A figura do sacerdote é tão importante que quando Jesus curava, várias vezes aconteceu isso. Jesus curava, e aí as pessoas diziam assim, glória a Deus, muito obrigado. Ai, Jesus, para. Não, deleta a foto, não bota no Instagram, não bota no Facebook, não quero publicidade, tira do Stories, tira. Mas Jesus, não. Você quer dar publicidade? Vai lá no sacerdote, o que é que ele fazia? Brincadeira à parte, né? Vai lá no sacerdote, apresenta a tua oferta ao sacerdote. E se você fizer isso, nas palavras de Jesus, você está fazendo para Deus. Então o sacerdote era uma figura muito importante. Quando Jesus, com certeza, quando Jesus menciona o sacerdote, e esse passou do lado e não olhou para aquele homem, com certeza o perito na lei deve ter dito assim, eu não acredito. Como é que pode? Eu não estou acreditando. Ele fez isso? E se fosse eu? Se fosse eu naquela situação, um homem de Deus, um homem que foi levantado para representar a Deus, um homem cuja vida era amar a Deus,
Ei, gente, sacerdote foi levantado para amar Deus, para buscar a Deus, para ouvir de Deus, para representar Deus, para falar sobre Deus, para abençoar por meio de Deus, abençoar por meio dele. Como é que uma pessoa que se diz que é representante, que ama a Deus, que serve a Deus, olha aquela pessoa e passa do lado? Quem quer ir para o céu aqui, gente? Já diminuiu. Quem quer ir para o céu aqui, gente? Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus aqui? Será que eu amo a Deus? Porque com certeza o perito na lei começou a dizer assim: quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Ai, pastor, estou contando essa história. Hoje eu vi pessoas assim, mas eu não tinha tempo. Por quê? Porque eu vinha para a igreja. Eu não podia chegar atrasado na igreja. Ah, pastor, tinha uma amiga minha precisando conversar comigo, mas eu disse assim: mulher, não dá para ir para amanhã não, porque eu tenho uma igreja agora. Não, mulher, tem não. Ah, mulher, desculpe, eu não vou faltar à minha igreja, me perdoe, mas vai ficar para amanhã. O sacerdote, ele não ajudou, porque na cabeça dele não é minha função. Eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para ir para o templo, eu fui chamado para sacrificar a Deus, eu fui chamado para orar a Deus, mas para ajudar pessoas, eu não fui chamado não. Que, pastor? Ame o seu vizinho? Ah, eu sei. Pastor, eu não tenho esse chamado. Eu não tenho esse chamado, pastor. Assim, esse negócio, eu não tenho esse chamado. O meu chamado é outro. A minha vida é outro propósito. Assim, eu não vou porque não é o meu chamado. Eu faço outra coisa. Qualquer outra coisa eu faço. Mas o ame o seu vizinho não é o meu chamado. Não é o meu chamado? E para que você está vivo? Para que você está vivo? Mas eu adoro a Deus, pastor. Eu adoro a Deus, eu sinto a presença de Deus. Eu amo adorar a Deus. Como é que é aquela música? Quebranta as muralhas, quebra as muralhas. Como é? Desce as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas para me encontrar. Oh, incrível, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se... Eu gosto, pastor, essa parte eu gosto. Eu não mereço, mesmo assim se entregou. Oh. Ai, pastor, eu gosto. Ai, eu gosto. Aí você gosta? Porque Deus, Ele deixou a sua glória. Deus, Ele deixou aquilo que muita gente poderia ter dito assim, outra pessoa faz. Deus diz, não, eu não vou deixar para outra pessoa. Eu vou descer, e eu vou me tornar, e eu vou amar. O levita deve ter ficado louco. E Jesus não para a história. O perito na lei deve ter ficado louco. Mas Jesus conta a história. Continua. Mas vinha um levita. Levita. O levita. Quem é o levita, gente? O levita era da descendência de Levi. Por favor, vou explicar para você bem rápido. Não dá para explicar tudo. Livro de Êxodo, você vai encontrar Gênesis, você vai encontrar Êxodo, Gênesis, você tem lá Jacó,
Deus muda o nome de Israel, tem 12 filhos, e tem as 12 tribos de Israel, todas as 12 tribos, aí vai lá para o Egito, entram no Egito, são libertos do Egito, vão para a terra prometida, chegam na terra prometida, Deus diz assim, a terra de vocês, e eu vou fazer o seguinte, cada um vai receber uma parte da terra. 11 receberam, e Deus disse para a tribo de Levi, vocês não vão ter parte da terra, eu vou ser a herança de vocês. Eu vou dar para vocês, eu vou ser a herança de vocês. Vocês vão cuidar daquilo que eu gosto, vocês vão cuidar daquilo que eu cuido, vocês vão zelar pelaquilo que eu zelo, vocês vão zelar pelaquilo que realmente o meu coração realmente zela. Vocês vão cuidar de uma coisa importante, vocês vão cuidar da minha igreja, do tabernáculo. Então o levita, ele é uma pessoa que cuida das coisas da igreja. E o levita, naquela história, olhou aquele homem, passou também, vou orar para você lá na igreja. Lá na igreja tem, a gente bota o nome, como é seu nome? Tem uma hora lá que a gente ora pelas pessoas, eu vou orar por você. Está vivo? Está vivo. Ah, está legal. Ora pelo José. João Vitor vem, gente, nós vamos orar aqui pelo José. Ah, é, o José, pastor, o José. Eu lembrei do José. Brincadeira à parte, gente. Quantas vezes a gente acha que são atividades que agradam a Deus? Quantas vezes a gente diz que está amando a Deus, a gente está amando coisas. O levita diz assim, eu estou fazendo o certo, eu cuido da casa de Deus, eu tenho que ir para a casa de Deus. Mas o que é ir para a casa de Deus? É cuidar das cadeiras. O que é ir para a casa de Deus? É arrumar a igreja. O que é ir para a casa de Deus? É a luz. O que é importante na casa de Deus? É o ar-condicionado. O que é importante na casa de Deus? É a arquitetura. O que é importante na casa de Deus? É o LED. O que é importante na casa de Deus? São coisas? Não, gente. Casa de Deus tem a ver com gente. Gente transformada, gente abençoada, pessoas abençoadas, pessoas, reino de Deus. Eu e você, o que importa nessa igreja somos nós, é você. O que é importante nessa igreja é você. Ei, cadeira é necessário, mas não é algo que faz uma igreja, gente. Cadeira é importante, mas não é determinante. Luz é importante, mas não é determinante. Ar-condicionado é bom, mas não é determinante. O que faz uma igreja é você ser transformado, é você conectar com Deus, é você amar Jesus, é você amar a palavra, é você. O levita diz assim, eu vou cuidar da igreja. Mas igreja não é coisa, igreja é gente. Ei, mais importante do que a cadeira, do que limpar o templo, o importante é aquela pessoa. Gente, isso é sério. Quem quer ir para o céu? Quem ama a Deus? O sacerdote deve ter dito assim, peraí. Não tem conexão. Jesus, eu estou perguntando céu, e Jesus, não, a história não acabou ainda não. Porque na cabeça dele, assim, não tem nada a ver céu com terra, não tem nada a ver eternidade com amar pessoas. Eu acho que ele não participou do estudo de Jesus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venha o bendito de meu Pai, recebam como herança o reino, venham para o céu, que foi preparado para você. Volta. Para vocês desde a criação do mundo. Obrigado, desculpe. 35. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram,
necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então o justo disse: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessidade de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: diga a vocês, o que, gente? O que, gente? Fizeram alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus está dizendo o seguinte: ei, quer eternidade, quer coerência, quer viver na coerência de amar a Deus, então, no dia a dia, entenda que você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas. Porque tem conexão. Mas pastor, peraí, agora eu me confundi. Então quer dizer, se eu faço obras, eu sou salvo? Não. Salvação sempre vai ser por meio de Jesus. Jesus é a causa, Jesus é o fundamento. Mas quando eu sou salvo, Jesus na minha vida, ou seja, o reflexo de Jesus na minha vida, o reflexo do amor de Deus na minha vida, o reflexo de Jesus na minha vida, tem que, no dia a dia, me levar a amar e servir pessoas. Porque isso sim faz com que a eternidade seja estilo de vida na minha vida. Mas a história não acabou. Jesus chega e apresenta o samaritano. O samaritano, na ótica dos judeus, é um povo impuro. Na ótica dos judeus, os samaritanos, assim, não, samaritano, Deus não ama, Deus não gosta desse povo. Mas foi justamente o samaritano. E eu acho interessante detalhes que Lucas escreve dessa história contada por Jesus. Ele vem no dia a dia dele, ele vem na estrada dele, ele vem no rumo dele, ele vem no trabalho dele, ele vem no dia a dia dele. E quando ele vê aquele homem, assim, a minha atividade é essa, eu faço isso, eu realmente vivo disso, eu realmente tenho uma provisão disso, mas o meu chamado é amar a Deus e servir pessoas. Quando ele viu, o que é que ele fez? Assim, esse é o meu chamado, cuidar de gente. Vocês não entenderam, não. O meu chamado, pastor, é ser médico. Não, o seu chamado, Deus te deu a capacidade de ser médico, mas o teu chamado é amar pessoas e servir. Pastor, eu sou empresário. Deus te deu a capacidade de ser empresário, mas o teu chamado é amar a Deus e servir pessoas daquela empresa. Mas o meu é professor. Não. O meu chamado é ser professor. Não. A tua atividade é professor. A tua provisão, a tua capacidade de gerar provisão, Deus te deu de ser professor. Mas o teu chamado é amar a Deus e servir pessoas. Ai, pastor, o seu chamado é ser pastor. Não, Deus me deu a capacidade de pregar. Mas o meu chamado é amar a Deus e servir pessoas. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Aquele samaritano diz assim, eu trabalho, mas quando ele viu pessoas, diz assim, aqui está meu propósito de vida. Ele parou e teve compaixão. Primeira coisa que eu aprendo com o samaritano, autorresponsabilidade, compaixão, servir as pessoas é uma decisão. Diga comigo, gente, é o que, gente? Uma decisão. Porque Jesus está na minha vida. Se Jesus está na minha vida, o amor está na minha vida. E se o amor está na minha vida, servir pessoas é uma decisão. Aí, pastor, aonde é que eu sirvo? Aonde é que eu sirvo? Aonde é que eu sirvo? A pergunta está errada. O que Deus vai responder no dia que você disser, a quem eu sirvo? Aonde? Lugar? Não. A gente não serve em lugar, a gente serve a pessoas. Então, primeiro ele decidiu. Segunda coisa, ele enxergou. Diga comigo, enxergar. Enxergou. Algumas pessoas traduzem esse texto como se o sacerdote não tivesse enxergado. Em outra tradução, eles falam, o levita passou e não viu. Quem são os invisíveis dos homens que para Deus ele enxerga?
Vou repetir. Quem são os invisíveis que eu digo são invisíveis, eu não enxergo, e Deus diz assim, essa pessoa é muito importante para mim. Se eu fosse você, eu enxergava mais. Estão percebendo, gente? Ele teve responsabilidade, ele decidiu ver. Ele decidiu ver. Outra coisa, ele agiu, diga comigo, agiu. Ele agiu. Rômulo. Prática. Tiago, irmão de Jesus, diz assim: fé sem obras, morta. Fé sem obra é morta. Eu aprendo com esse sacerdote outra coisa, gente. Servir custa, diga comigo, servir o quê? Servir o quê, gente? Servir o quê? Custa. O samaritano, ele pagou para servir. Será que você está esperando servir sem um custo? Vou perguntar. Será que você está esperando que servir não tem custo? Deixa eu te falar uma coisa, gente. Paulo escrevendo uma carta chamada Filipenses, aos irmãos que viviam em Filipos, tem lá, capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Noutra tradução, sendo obediente, tornou-se servo. Jesus decidiu ser servo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que servir tem um custo. Tem um custo do seu tempo, tem um custo de dinheiro, tem um custo suor, tem um custo de quê? De tempo, tem custo sim. Agora, quando a pessoa tem a natureza de Jesus, esse custo vale a pena. Sabe por quê, gente? Para ver uma vida salva, Manuel, eu pago. Para ver uma vida transformada, eu pago também. Para ver um jovem longe das drogas, eu pago. Para ver vida com esperança, eu pago também. Para ter criança lá, aprendendo as coisas de Deus, eu pago. Para ver você na eternidade, eu pago, eu pago, eu pago. E se for preciso, a gente paga de novo. Ser voluntário não é mão de obra de graça, mas é uma mão de obra que dinheiro nenhum paga. Porque ser voluntário não é um método, ser voluntário é uma cultura. Ser voluntário carrega a natureza de Jesus. Ser voluntário não é fazer com as mãos, é fazer com o coração. Ser voluntário é um reflexo da natureza de Jesus. Se servir é fruto da natureza de Jesus. Não servir é fruto da natureza maligna. Vou repetir. Se servir é fruto da natureza de Jesus. Tem na Bíblia aonde, pastor? Uma das últimas atitudes de Jesus, escritas pelo evangelista João. Lá no livro que leva o nome dele, João. Jesus tira a parte de cima da roupa dele, senta, pega a água, lava os pés dos discípulos, enxuga e diz assim: vocês viram o que eu fiz? Todo mundo deve ter ficado. Sim. Vocês me chamam mestre e senhor. Eu sou senhor e mestre. Se eu fiz isso com vocês, vocês devem fazer o quê? Uns com os outros. Ou seja, Jesus diz assim: a minha natureza não é ser servido, a minha natureza é servir. Então, se servir a natureza de Jesus, não servir, é fruto da natureza maligna. Pastor, o que você quer dizer com essa história? Eu quero dizer com a história, gente, que hoje a gente tem a chance de sair daqui com o coração transformado. Hoje a gente tem a chance de sair daqui e dizer assim: Jesus,
Meu Deus. Quem sabe eu olho essa história, quem sabe a gente lê essa história. Gente, quantas vezes eu li essa história e na minha cabeça é uma crítica para o sacerdote e o levita. Mas se a gente for sincero, isso aqui é uma história para eu e você a gente parar e dizer assim: meu Deus, quantas vezes na minha vida eu tenho sido esse sacerdote, esse levita. Quantas vidas ao meu redor, ao seu redor, no seu condomínio, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e você preocupado com afazeres que não tem a ver com aquilo que a gente começou do começo. O seu propósito de vida é amar a Deus e servir pessoas. Amar a Deus e servir pessoas. Eu quero orar hoje. E minha oração, assentado como você está, e depois que você olha essa história, a gente vai perceber que Jesus é esse samaritano que deixou a sua glória e foi ao meu encontro, foi ao seu encontro. Parou, investiu na minha vida e na sua vida, pagou um preço. Naquela cruz ele pagou um preço. E se fosse preciso ele pagaria de novo, mas não precisa. Um sacrifício de Jesus valeu pela minha vida e pela sua vida. Ele se importou comigo e se importou com você. E a minha pergunta é: você está vivendo para quê? Juntar dinheiro? Você está vivendo para quê? Comprar bens? Você está vivendo para quê? Conquistar mais e mais? Você está vivendo para quê? Ei! Se a sua visão é só terrena, você está indo muito bem. Mas se a sua visão é a eternidade, meu conceito, seu conceito tem que ser mudado, seu coração tem que ser mudado. Graças a Deus que eu tenho dinheiro, glória a Deus pela sua empresa, glória a Deus, ei, Deus te deu a capacidade de fazer isso, usufrui, ei! Mas saiba que a sua vida é para mais servir pessoas. Esse recurso não tem a ver só com você, esse recurso tem a ver com vidas. Essa empresa não tem a ver com você, tem a ver com vidas. Essa faculdade não tem a ver só com você, tem a ver com vidas. Essa família não tem a ver só com você, tem a ver com vida. Esse talento não tem a ver só com você, tem a ver com vida. Essa inteligência não tem a ver só com você, tem a ver com vida. Esse projeto que você tem no seu coração, Deus que te deu, mas sabe de uma coisa, não é sobre você, é amar e servir pessoas. Ei, esse sucesso que você está tendo não tem a ver com você, tem a ver com vidas. Minha oração hoje é você e eu, nós aqui, a gente admitir, dizer assim: Senhor, sabe de uma coisa? Eu preciso me converter nessa área de servir. Eu tenho te levado a sério, Senhor, na tua palavra. Eu tenho te levado a sério na igreja. Eu tenho te levado a sério na generosidade com a minha igreja. Eu tenho te levado a sério em me santificar. Eu tenho me levado a sério. Mas, Senhor, nessa área de servir pessoas, eu preciso me converter. E a conversa hoje é orar por você. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Se hoje você diz: pastor, ora por mim, eu quero e eu preciso que Deus transforme o meu coração. Eu necessito servir mais. Eu preciso que Deus transforme. Servir só é possível se a gente viver a natureza de Jesus. Enxergar pessoas só é possível pela ótica de Jesus. Investir em pessoas só é possível se eu tiver realmente um amor a Deus. E se eu realmente amar a Deus, eu vou amar pessoas. Pastor, eu preciso servir mais. Eu preciso ver pessoas. Eu preciso investir na vida de pessoas. Eu necessito fazer isso. Quero orar por você. Se você quer hoje que seu coração seja transformado em um servo, em um voluntário, levanta a sua mão. Deus te abençoe. Parabéns pela sua coragem. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe.